Nós estamos aqui no Leituras Especial para falar sobre o Arquivo S, o 7º volume do Arquivo S. Nós vamos conversar aqui com a professora historiadora Mary Del Priore, com o professor historiador Bruno Leal e com o Ricardo Westin, que é jornalista e editor do Arquivo S. Eu queria começar essa conversa falando sobre um pouco essa abertura que tem sido feita para que a história ela se desapegue dessas questões tão acadêmicas e se torne algo mais palatável, mais popular. Mary, a gente poderia falar um pouco sobre isso. O que é que você acha dessa nova evolução? Você mesma tem feito isso, né? Você escreveu um romance sobre a Princesa Isabel. Quer dizer, como é que você trabalha também essa função, né, de despir a história do formalismo histórico dela? Maurício, no final dos anos, não, início dos anos 90, eu resolvi sair da Universidade de São Paulo, onde eu era professora, para fazer um negócio chamado divulgação histórica. Eu sempre tive a oportunidade de ter um pé na Europa, um pé no Brasil, e a coisa que mais me fascinava era você chegar em qualquer livraria da Europa e encontrar milhares, trilhões de livros, né? Muitos deles repetindo 10 vezes a história de Napoleão, a história do rei Henrique VIII, cada historiador contava de uma maneira e todo mundo lia. Quer dizer, a paixão pela história, ela vem na Europa desde o século XIX, quando as linhas férreas começam a cruzar a Europa, e nos quiosques, ali nas estações, os livros que eram vendidos eram livros de divulgação. Eu sempre tive isso na cabeça, resolvi sair da USP, onde eu me entediava mortalmente, e levar o projeto de fazer divulgação histórica para os editores. Não preciso dizer a você que no início foi difícil, mas eu tive a sorte de cair num personagem absolutamente mágico, né? Confirmando aquela tese do Michel de Certeau, de que a história é um romance que aconteceu. O príncipe maldito, aquele neto do Dom Pedro II que conspira contra o avô e contra a própria princesa Isabel para assumir o trono do Brasil. Ganhei um prêmio importantíssimo e daí para frente foram 4 jabutis, sempre com livros com essa pegada. Quer dizer, a gente vai, não para o Arquivo S, mas para o Arquivo X, que o Bruno conhece muito bem, que são os arquivos do cotidiano do historiador, né? Que a gente vai lá fuxicar a vida das pessoas, contar o cotidiano. Então, eu comecei a mexer com esses protagonistas da história do Brasil, mas olhando-os através, né, do buraco da fechadura, como viviam, comiam, namoravam, se casavam, se traíam, se detestavam, se amavam. E eu acho que é a maneira de tirar a história da universidade. Ricardo, como é que a gente poderia ver um pouco sobre isso? Como é que é essa escolha da pauta? Esse livro do Arquivo S que a gente está lançando são as reportagens que a gente produz todo mês e que são publicadas no site de notícias do Senado, no portal Senado Notícias. Então, a gente compila num livro. E cada mês a gente escolhe um tema diferente para abordar. A gente usa 2 critérios normalmente. Um deles são as efemérides dos aniversários, então se tem algum evento que está completando 30 anos, 50 anos, 150 anos, a gente vai lá no arquivo do Senado e vê como é que esse tema apareceu ali na época pelos discursos dos senadores, pelos projetos de lei dos senadores. E uma outra forma de escolher os temas é por meio de temas presentes. A gente vê o que está acontecendo no momento e vê como é que o tema apareceu no passado, na história do Brasil. Então, assim, a gente tem essa preocupação de buscar temas e abordá-los de uma forma bem direta, bem didática, mas bem simples, mas sem perder o rigor histórico. Bruno, você tem uma amplitude de assuntos muito grande na sua linha de estudos, né? Que vai desde a história cotidiana até o estudo sobre o nazismo. Mas você tem, sobretudo, também esse trabalho de popularização da história a partir do programa que você faz, né, na internet, que é a História com Café, né, o Café História. Né, Café História. Né, que, de certa forma, faz também essa ponte, tira um pouco a história da academia também, para torná-la um objeto mais popular. Como é que tem sido a recepção disso? Como é que tem sido essas conversas com esses novos agentes da história, né? Podemos dizer assim?
Maurício, tem sido uma jornada e tanto. Eu comecei o Café História, que é um portal de divulgação histórica, em janeiro de 2008. E eu sempre brinco dizendo que, em 2008, fazer divulgação histórica na internet era desbravador, era tudo mato. A gente tinha poucas referências, poucos modelos, não sabia muito como construir essa coisa toda. Então, é um projeto que, antes de tudo, é um grande laboratório de experimentação em divulgação científica, em história pública. E é isso, a história, a verdade está lá fora, né? Então, a gente precisa estar lá fora para construir essa história que é viva, que é feita a muitas mãos, que é feita pelas pessoas coletivamente. Então, eu acho que é isso, Maurício. O movimento é um movimento de abertura desse conhecimento, de partilhar e de construir juntos. Mary, você que sempre trabalhou trazendo para o protagonismo história essas camadas menos favorecidas, digamos assim, da população, como é que você vê isso, essa revisão histórica, que está cada dia mais acelerada? Essas mudanças todas institucionais acabaram por trazer para dentro da universidade esses jovens, né, de cujos avós eu estou falando, ou de cujos bisavós eu estou falando. Agora, essa influência da história vista de baixo, eu acho que foi fundamental aqui no Brasil. É óbvio que ela vai se retroalimentar de todas as pesquisas que foram feitas desde 1988, centenário da abolição. O Brasil tem uma linha de estudos sobre escravidões, né? Então, a partir daí, nós começamos a olhar quem era o povo brasileiro. E as mulheres, e as minorias, e os índios, e os negros, e os mulatos, e os mestiços, e todos esses protagonistas passam a viver, não necessariamente nesse carro alegre do Chico Buarque, mas eles passam a aparecer nas teses, né, que lamentavelmente são pouco publicadas, e hoje, graças a Deus, estendida, e graças à internet, sobretudo, por todo o Brasil. A gente pode conversar com todo o Brasil, pode conversar com os colegas, pode fazer programas, pode entrevistar, pode chamá-los a mostrar os seus trabalhos. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, as redes possibilitaram plataformas para dar visibilidade e, sobretudo, nos permitir conversar. Ricardo, como é que é visto isso hoje dentro da academia, esse movimento de, digamos assim, democratização do discurso histórico, pelo menos? A história não tem um dono. Assim, o jornalista produz material, livros de história. Os grandes sucessos hoje em dia são de jornalistas, o Laurentino, o Eduardo Bueno. Tem historiadores, muitos historiadores, que conseguem também fazer esse diálogo. A Mário Del Priore é uma das que mais tem sucesso, uma das que mais produzem, porque a história ela é muito mais complexa, muito mais profunda do que a gente costuma imaginar. A gente normalmente tem essa impressão de que no passado tudo era mais simples, era o bem e o mal, a história se resolveu de uma forma muito fácil, mas na verdade isso acontece porque a gente já sabe qual foi o desfecho. Então a gente acha que era o caminho natural, mas na verdade, tanto quanto hoje, é tudo muito complexo. Quem estava vivendo aquele momento não sabe o que ia acontecer depois. Então, acho que um dos grandes desafios que o jornalista tem, que o historiador consegue enxergar com mais facilidade, são essas especificidades de cada momento histórico. Só que a história, o Bruno e a Mary vão me corrigir se eu estiver me equivocando ou se eu estiver sendo simplista demais, mas a história também é uma ciência e ela vai evoluindo com o tempo. Os métodos vão se atualizando, as descobertas novas vão aparecendo, então aquela visão que a gente tinha do passado muda. E isso também depende muito do nosso presente. A gente olha o nosso presente, vê os nossos problemas e, a partir disso, a gente olha para trás. Realmente, sim, a gente está atualizando a nossa visão sobre o passado. Isso eu vejo muito no Arquivo Oeste. A cada reportagem do Arquivo Oeste que eu escrevo, eu vejo que o que a gente aprende na escola nem sempre é o que realmente aconteceu. Como é também essa visão de se trazer esse certo protagonismo do parlamento na história? Quando o Ricardo falava, eu estava me lembrando daquela frase do Lucien Febvre: a história é filha do seu tempo. Quer dizer, nós estamos sempre nos perguntando, e eu acho que o desinteresse por política, que nós vemos que oscila aqui no Brasil em momentos de resistência,
Vale dizer, aliás, que esse momento do bicentenário, quando o governo federal não demonstrou qualquer interesse, fez um silêncio total sobre as celebrações, as comemorações das independências, porque isso também foi uma coisa muito bacana que os historiadores, filhos do seu tempo agora, estão vendo. A independência não foi um berro em São Paulo, foi um movimento que vem lá de Minas, que envolve mulheres, como disse Bruno muito bem, negros, livres, não livres, escravizados, índios, aculturados ou não aculturados, enfim, foi um imenso movimento com novos protagonistas. Ao contrário, eu diria que a sociedade civil, através das universidades, dos centros de história, através de jornalistas, né, se debruçou sobre a questão do bicentenário e devolveu quase que assim um vômito para o governo federal milhares de eventos que se espalharam pelo Brasil. Contaram a história das independências de várias formas, justamente para trazer o público para dentro do debate da independência. E eu diria que a história política, o Bruno pode me corrigir, mas ela sofreu um pouco do fato, né, de que desde o fim da ditadura, o que nós tivemos foi a construção não mais de cidadãos, mas de consumidores, né? Eu que trabalhei bem com isso no 4º volume do Histórias da Gente Brasileira, eu procuro mostrar como o consumo, que é alguma coisa que passa a existir no Brasil, as modas que são absorvidas do exterior, o fato de nós termos criado uma classe média, porque, como diz o Daniel Arão Reis, os anos de chumbo foram também os anos de ouro, que deram emprego para muita gente, construíram milhares de estatais que deram emprego, deram 13º, Fusca, televisão, férias, enfim, foi uma explosão ali de consumo. É como se as pessoas tivessem esquecido o que foi a ditadura. O Arnaldo Jabor tem um filme incrível chamado Opinião Pública, né, em que ele mostra aquela juventude saída da ditadura. A preocupação deles é viver, é surfar, é ir para a praia, viver, sabe? São os anos de ouro ali da juventude, das praias, do Sudeste. Eu trabalhei com várias entrevistas feitas com jovens nesses anos 80, e o sonho dessa gente não era discutir política, não era saber o que o Congresso ou o Senado estavam fazendo. Eles queriam comprar carro, né, trabalhar no mercado de capitais, não tinham nenhum interesse em ecologia e menos ainda em política, que foi o grande desafio dos pais, né, dessa geração. E são essas pessoas aí que hoje estão fazendo renascer o conservadorismo. Então, eu acho que o apelo do político, enquanto as nossas instituições não estiverem saudáveis e estiverem contaminadas, né, pelos níveis de despreparo, de ineficiência, de corrupção que as contamina, né, elas vão continuar afastando os jovens. Os jovens reagem, sem dúvida nenhuma, os velhos reagem, a minha geração reage a tudo que nós estamos vendo, mas, digamos, o interesse em como é que isso funciona, porque ao arquivo S, como eu digo sempre, tem por baixo do tapete o arquivo X, como é que essas pessoas vivem a vida delas, né, esse assunto que eu exploro naquele meu livro sobre sexualidade no Brasil, que é essa dupla cara do brasileiro, que é um na vida pública, lá no Congresso, e é outro em casa, né? Liberal no Congresso e racista, homofóbico, machista em casa. Então, eu acho que tudo isso nos convida a fazer mais história, né? Eu acho que o que é apaixonante no Brasil é que a gente arranha em toda a parte, a gente pode reinterpretar, pode contar diferente, pode analisar esses documentos sob um novo prisma, mas eu diria que, digamos, a vida do Congresso brasileiro, não sei se interessa aí com seus protagonistas a muita gente. A mim não interessa muito particularmente. Ricardo, você queria falar alguma coisa? Uma das preocupações que movem o Arquivo S, que já existe desde 2014, então já está caminhando para o 10º ano, é também, de alguma forma, de uma forma indireta, mostrar a importância das instituições democráticas para as pessoas, para os cidadãos, e isso inclui o Senado também, naturalmente. Então, o Arquivo S também tem essa preocupação de mostrar que as soluções dos problemas do país passam pelas instituições, passam pelo Senado. E isso é uma forma também de chamar a atenção das pessoas, que elas têm que se preocupar com quem vão votar para senador, por exemplo, depois acompanhar, depois cobrar, decidir se vão reeleger ou se não vão reeleger esses políticos. Então, a gente vê que
boas decisões, más decisões partem das instituições democráticas. Então, é importante que a população esteja atenta e acompanhe e cobre. Então, assim, é importante que o povo, e isso o Arquivo S procura mostrar, que o povo pode ter o comando da história. Tem uma parte da sociedade que não quer que as pessoas tenham essa consciência, mas é importante que a gente tenha... Redes sociais, lógico, desde sempre, né? Bruno, você queria falar? Desculpa. Não, imagina, eu ia pegar o gancho do Ricardo, né? Porque eu acho que um dos grandes, assim, tradicionalmente, historicamente, o povo ele é muito distante do seu parlamento, né? Do centro de decisão de poder. E eu acho que um dos grandes trunfos do projeto, que é o Arquivo S, é justamente tentar encurtar essa distância entre as pessoas, os leitores, e aquilo que está acontecendo no parlamento, né? Agora, é claro que não basta você colocar em circulação um livro, mesmo que seja no formato digital, gratuitamente. O mais fundamental é a definição das pautas. É a questão que as pessoas vão se reconhecer nessas histórias, né? Então, se a gente conseguir isso, né, certamente essa distância vai ser encurtada. E por falar em livro, né, uma outra coisa que eu queria jogar aqui para vocês também é que a gente está o tempo inteiro falando de podcast, de canal no YouTube, das novas mídias, que certamente são fundamentais para a divulgação da história, mas é impressionante, e eu fico feliz com isso, com a energia que o impresso, que o livro ainda tem hoje. Então, por mais que nós tenhamos podcasts e canais que têm um amplo alcance, a gente tem autores como o Carlos Fico, o Laurentino Gomes, o Lira Neto, Boris Fausto, a própria Maria de Priori, que estão há muito tempo já escrevendo livro e que continuam alcançando esse público amplo, né? Então, o livro resiste, sobrevive e mantém intacta essa energia de poder tocar as pessoas, né? Então, eu acho que Bruno, nós temos que continuar investindo na valorização da leitura. Exatamente. E não é só a leitura de história, nós temos que valorizar a leitura, ponto. Quer dizer, a multiplicação de bibliotecas, são exigências que nós temos que fazer doravante, fazer com que os nossos alunos de história se interessem também mais por literatura. Quer dizer, Maurício estava falando ali no início do programa dessa produção toda que nós temos aí no Nordeste, que hidrata a história. Nós podemos contar a história através da memória dessas grandes figuras que começam desde do pós-república a escrever sobre as suas próprias vidas, né? São auto-histórias, são autobiografias, mas eu percorro muito, vou a muita feira literária. Primeiro, eu tenho feito um combate enorme para que o preço do livro caia. Fiz a Academia Paulista escrever uma carta às autoridades pedindo que nessa nova gestão essa seja uma das bandeiras. A gente vê como as crianças que são convidadas através das escolas a frequentar as feiras, se elas não têm um voucher para comprar o livro, quer dizer, para que ir na feira, ficar olhando aquilo? Então é preciso dar acesso às crianças à leitura, é um esforço que todos nós temos que fazer, e eu acho que o Arquivo S tem que pensar numa maneira de multiplicar leitores, porque eu mesma não frequento o Arquivo S, agora eu vou passar a ler o Arquivo S, mas eu digo, a divulgação do que está sendo produzido, né? Eu acho muito certo o que você diz, somos aí fiéis combatentes, mas temos que multiplicar leitores no Brasil, isso tem que ser um compromisso de todos nós. Agora, a gente já está chegando assim mais para a reta final. Eu queria pegar um pouco as considerações finais de você. Ricardo. O importante é acompanhar o Arquivo S todo mês, na primeira sexta-feira do mês. A cada ano sai um livro novo que pode ser adquirido de uma forma fácil aí pela internet ou pela livraria do Senado. É uma forma de resgatar, de valorizar esses documentos preciosos que a gente tem dentro do Senado. O Senado existe desde 1826. Então, tudo que aconteceu no Brasil, nesse período, aparece de uma forma ou de outra no Senado. Então, para os historiadores, isso é um prato cheio. Então, quem estiver fazendo alguma pesquisa e tem interesse, pode pesquisar os documentos que já estão digitalizados do Arquivo do Senado ou pode entrar em contato com a equipe do Arquivo do Senado. Assim, é um pessoal super profissional. A Secretaria de Gestão da Informação existe há 50 anos. Agente da Agência Senado, uma agência de notícias que existe há 25 anos. Então, assim, é um trabalho muito sério e de transparência. Isso está acessível para todo mundo. E esses documentos do Arquivo do Senado são tão importantes. Assim, a gente tem um material inesgotável ali. Eu sei que o Arquivo S pode durar mais
100 anos que a gente não vai conseguir esgotar tudo que tem lá dentro. E é tão importante que a Unesco reconheceu os documentos originais das falas do trono, que eram os discursos do Dom Pedro I, do Dom Pedro II e da Princesa Isabel, como patrimônio da humanidade, a Unesco. Então, é um patrimônio mundial. Então, eu convido todo mundo que tem interesse que, sendo historiador, pode encontrar esse material bruto, essa documentação primária, como se diz no jargão da história, e para quem se interessa pela história, não é especialista, acompanhar o Arquivo S, porque com certeza vai descobrir muita coisa nova. Assim como eu que faço essas reportagens, me surpreendo a cada reportagem que escrevo, os leitores acho que vão se surpreender mais ainda. Então, é o convite para continuarem acompanhando o Arquivo S. Bruno. Queria parabenizar bastante o Arquivo S, vida longa ao projeto. E, enfim, queria também falar para o pessoal curtir a TV Senado aqui no YouTube, né? É importante fortalecer o projeto. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, pode acessar no Café História. Lá você vai encontrar entrevistas, artigos, né? E eu lancei recentemente 2 livros. Um deles se chama O Homem dos Pedalinhos, que é fruto da minha tese de doutorado, conta a história sobre um imigrante da Letônia que veio para o Brasil no final dos anos 40, chamado Herbert Tsukros, criou os pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas e depois foi acusado de crimes de guerra. É uma história muito intrigante, fica aí o convite para vocês conhecerem. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre história pública, divulgação científica, tem um livro que eu lancei também em 2019 que se chama História Pública e Divulgação de História. Então, ali a gente pode falar um pouco mais, a gente pode trocar alguma ideia aí sobre essas perspectivas de popularização de história, como fazer isso, como construir essa história plural, democrática, né, a muitas mãos. Eu vou na esteira do Bruno. Eu há pouco tempo, eu sou péssima, eu sou cavernícola, mas, enfim, por insistência de um grupinho aqui de Teresópolis, onde eu moro, eu criei também o Clube do Historiador, que não é um lugar onde eu falo de mim, eu procuro convidar jovens historiadores que têm dificuldade de ter visibilidade para falarem dos seus projetos. Então, eu faço questão de dizer, não é o Clube do Historiador é deles, não é meu, não fico lá me autopromovendo, não sofro de exibicionismo digital, como eu gosto de dizer sempre. Lancei 2 livros, óbvio, por conta aí do bicentenário. Um chama-se A Viajante Inglesa, acabou de ganhar o prêmio do PEN Club, é um olhar inglês sobre o Brasil. Onde estava a Inglaterra? Estava em toda parte, estava no Arquivo X, estava no tapete, estava no piano, estava na bota, estava no cavalo, estava no chá que se tomava. Então, é um pouco a mirada dos ingleses sobre a independência, muito cética, diga-se de passagem. E o outro é a biografia da Tarsila, que eu fui a Brasília lançar. Trabalhei muito em cima de jornais, aproveitei aí o Covid para contar o lado B da Tarsila, daquelas cores maravilhosas e suaves. A vida dela foi um desastre, foi um terror, um sofrimento só, mas uma mulher de uma fé absolutamente inabalável, uma fé que é construída na pequena infância e que fica lá no coração dela. E queria lembrar que eu desejo, como historiadora, que esse cuidado que a gente está vendo aí com o Arquivo do Senado se estenda a todos os arquivos do país. Que nós sabemos que nos municípios os arquivos são abandonados, os prefeitos não dão um tostão, né, para garantir ali a conservação dos documentos. O Arquivo Nacional faz um papel muito bonito, publicando também os seus documentos, mas sem dúvida o Arquivo do Senado está dando um baile e o Arquivo S é, nesse aspecto, um produto genial, que isso inspire, né, outras autoridades, outros prefeitos, outros arquivos, outros governadores. Eu quero também agradecer a presença de vocês, foi uma conversa muito agradável, muito proveitosa e sempre inquietante. E a história é isso, a história é uma lição permanente, né? Uma lição que não acaba nunca, porque é sempre a análise desse passado que nos conduz ao futuro. Tem uma frase que eu gosto muito do meu amigo Ledo Ivo, que ele diz: quanto mais me afundo no passado, mais moderno fico. E é isso. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem assistiu a essa conversa, muito obrigado e até a próxima.